Olá, estamos hoje aqui com o Dr. Gustavo Camargos e vamos falar sobre medicina avançada, novidades na medicina, o que há de novo em termos de terapia. Dr. Gustavo, como vai? Olá, tudo bom, Cláudia? Tudo bem, doutor. Muito obrigado, por me convidar para participar da entrevista. E eu quero falar para você que nós temos muitas novidades, bastante. Nós estamos num período da medicina muito interessante, em que você imagina que a gente hoje, 90% dos dados da medicina atual foram coletados nesses últimos 5 anos. Só isso? Só isso. E 10%, 5 a 10% foi durante o século passado, até agora. Ou seja, é muito demorado, né? a gente coletou muito dado, a gente tem muitos dados e estão saindo muitas informações estão sendo interpretadas. Sim. Estão surgindo muitos medicamentos, muitas terapias inovadoras, né? O mundo nosso realmente está mudando na medicina também. Doutor, eu observo que o doutor é um super estudioso, o doutor está sempre, né, à frente dessa terapia, dessa medicina avançada, né, que nós temos. O doutor tem alguma coisa assim para contar para a gente, mediante essa pandemia que a gente está vivendo, tem alguma coisa aí que chega assim e fala, olha, né, podemos mudar aí o mundo? Sim, muita coisa, né? Muita coisa está mudando o mundo. Ainda não chegou para a nossa população, mas já existem muitas coisas novas. Por exemplo, teve um laboratório suíço que trouxe agora para o Brasil o ano passado uma terapia que se chama-se terapia gênica. O que é isso? Todo mundo ouve, todo mundo escuta, mas nunca interpreta isso para a gente. Né? O que é terapia gênica? É a famosa soja transgênica. Né? A gente não modifica o produto, né? A soja, a planta soja, para ela ficar resistente a determinados animais ou parasitas. Né? Então, o que acontece? A gente também pode fazer isso com a célula humana, da mesma forma. Né? Tinha-se muito medo, e hoje a gente está dominando essa técnica e barateou muito também essa técnica. Então, está surgindo novas terapias. Então, uma delas, esse laboratório suíço trouxe para cá, que é para uma atrofia na medula espinhal, ou seja, o que é isso? Eu vou traduzir um pouquinho para que fique mais fácil. Né? O que é? Os neurônios, né? Os neurônios que controlam os músculos começam a definhar por não ter um gene. E aí o que acontece? Hoje a gente consegue pegar essa população, esses pacientes, e curar os pacientes através do quê? Dando esse gene novamente para as células. E aí ela começa a produzir novamente aquilo que estava faltando no corpo dela. E aí acaba sarando da doença. Isso já é acessível no Brasil, doutor, ou somente em outros países por enquanto? Então no Brasil foi aprovado esse primeiro medicamento, né, para esse laboratório suíço. Certo. E teoricamente, né, ainda teoricamente, tem toda essa pandemia, esse atraso, certo, mas provavelmente vai estar disponível, já deve estar disponível no país. Tem um certo custo, mas é fantástico porque são doenças que antes a gente nem pensava, né, em tratar, só esperava morrer, sim, e dando sintomáticos para a pessoa, sim, e hoje a gente consegue curar. Então, não tem só essa doença, tem a distrofia muscular de Duchenne, por exemplo, é outra doença. Aliás, não só isso, tá? A gente hoje, atualmente, não está regulamentado, mas a gente consegue tratar até as doenças comuns, por exemplo, diabetes. Existem hoje algumas fórmulas para diabetes que estimulam o pâncreas novamente a produzir insulina. Através dessa terapia, doutor? Não só produzir insulina, isso, sim, já tem nos medicamentos, sim, comuns. Uhum. Criar novas células para a produção de insulina, ou seja, regenerar a célula pancreática. Isso é fantástico. Né? A célula beta. Muito bom. Nós temos muito disso aí hoje. Doutor, eu tenho uma dúvida, né? Por exemplo, nós observamos aquelas pessoas que têm um pouco mais de idade e eles se tornam, tipo, cansados, a vida está acabando, está chegando ao fim, não sai de casa, né? E tem uma série de prejuízos. Essa terapia aí fantástica que o doutor está me contando, poderia ser usado nessas pessoas também? Sim, não tem mais não tem sentido, né, a gente envelhecer e sofrer com o envelhecimento. Porque o que acontece?
Se você imagina que esse tipo de doença, faltando um gene, a gente coloca um gene na pessoa e sara da doença, o que acontece com a velhice? A velhice também, nós temos várias mutações que são feitas no corpo, né? A gente consegue estimular o corpo, a célula que está travada, ela vai envelhecendo, ela vai diminuindo a capacidade da produção. E a gente hoje... né, doutor? Vai morrendo, isso mesmo, né? Vai morrendo, vai diminuindo a capacidade de multiplicação, vai de funcionamento, mas hoje a gente consegue fazer a célula novamente ser jovem. Aquela célula que está envelhecendo, né, que ela está perdendo aquelas capacidades, a gente consegue fazer com que a célula volte a trabalhar como uma célula jovem. O que eu quero dizer, traduzindo isso, então você tem 70 anos de idade, 60 anos de idade, você consegue fazer a célula trabalhar como a célula de 20 anos de idade, 30 anos de idade, né? A gente tem muita pesquisa nisso. Doutor, então, quando se usa essa terapia, aquela mulher que está na menopausa, ela volta, ela retorna ao tempo e se sente muito mais jovem, é isso? Sim. Nesse futuro próximo, na verdade a gente fala futuro, mas já é uma realidade, né? Sim. É uma realidade. Existem locais do mundo que já fazem terapias, né, que fazem processos modificando e estimulando as células a trabalharem como células mais jovens, né, aquela que perdeu a capacidade de funcionamento. Mas independente disso, é uma coisa interessante, a gente sempre repete, né? Conversando sobre isso, hoje a gente tem estudo suficiente e no Brasil já temos vários direcionamentos nesse sentido, consensos mundiais, né? O que eu quero dizer com consenso? Tem mais de décadas que está se pesquisando, centros que as pessoas, os médicos, têm muito conhecimento, atendem muitas pessoas, né? Mais de milhares por ano. E aí eles vão armazenando esses dados. Nós temos hoje, né, tá na moda aí, muitos médicos falam que não funciona, mas é a modulação hormonal bioidêntica, por exemplo. Né? O que significa bioidêntico? A estrutura do hormônio é a mesma estrutura que a gente produz, só que é exógeno, né? Vem de fora. Então aquele creme, aquele gel que se aplica na pele, ele está fornecendo o hormônio com a mesma estrutura do hormônio que o nosso corpo produz. Sim, e que deixou de produzir, né, doutor? Então, o que acontece? Esse hormônio que tem a mesma estrutura vai funcionar igual. Então, vai se ligar nos receptores da mesma forma que o seu hormônio. Tem uma coisa interessante que eu gosto de falar para as pessoas, que é o quê? Eles acham que quando toma testosterona injetável, aquilo não é bioidêntico, tá? Esse hormônio é bioidêntico, ele tem a mesma estrutura da testosterona do corpo humano. A diferença é que você pega e modifica um pouco essa estrutura, porque se a gente injetasse ele e fosse totalmente o mesmo hormônio, ele desapareceria em segundos. Você injetou e desapareceria. E o efeito seria menos potente. Então, quando a gente muda esse hormônio, né, dá o hormônio bioidêntico modificado, para quê? Para que ele fique atuando no corpo por mais tempo e aquilo dê um resultado melhor. A gente faz isso, modifica. Agora é óbvio, né? Se você vai lá e injeta, era para injetar injeta 15, é óbvio que não vai dar certo, né? Vai fazer mal. Então, só que as pessoas confundem, aquele hormônio é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Tem várias indicações, a gente hoje, os profissionais de saúde, não indicam tanto. Assim como a gente tem muita indicação para quê? Com anabolizantes que pegaram e parece que o anabolizante parece que ele é um ser do mal. Na verdade, ele não é ser do mal. Mal usado, né, doutor? Mal usado, ele é um ser do mal. Né? Ele E bem tem usado. acompanhamento de médico também, né, doutor? Isso é uma coisa muito importante a gente deixar para as pessoas, né? Você que faz uso, é importante que você tenha um profissional que lhe acompanha, né, doutor Gustavo? Que esteja aí sempre presente, voltando ao consultório, fazendo exames, né, para verificar como que está. O sistema osteomuscular, ele é um sistema que tem que ser preservado. Então, na década de 70, 80, a mãe falava isso, né?
tem que fazer atividade física, vai fazer atividade física. Mas por que isso? Isso historicamente a gente sabe que quem tem músculo, né, quem tem alongamento, ele está oxigenado, ele vive mais e bem melhor. Sim, com certeza. Então, a gente esqueceu disso e fica dando medicamentos em vez de mostrar essas orientações. E a gente tem os hormônios bioidênticos para aumentar a nossa longevidade com qualidade, né? Qualidade, eu digo, o que é qualidade? Qualidade é, eu posso subir uma escada. Sim. Qualidade é, eu não dependo de ninguém para tomar um banho. Sim. Muita gente tem dificuldade de calçar uma meia. Dirigir o carro, né, doutor? Para se dirigir. Agora você imagina a gente cheio de produtos hoje modernos, né? Além desses hormônios bioidênticos, ficar dessa forma, né? É uma bobagem.